Grande Paulo Aragão. Prazer, meu amigo, receber você aqui na Casa do Choro. Estamos aqui no centro do Rio de Janeiro para falar um pouquinho de violão e de música brasileira. Que é uma coisa importantíssima, né? Esse instrumento, a música brasileira é fantástica, claro. E o instrumento violão na música brasileira, como é importante, né? Mas como é que foi o início, né, do violão? Como é que ele chegou na nossa música, né, Paulo? Isso é uma coisa que a gente tem que falar, o pessoal tem que saber disso. É difícil a gente saber exatamente, né? Mas, enfim, eu gosto de ficar imaginando, andando por aqui. A gente está bem aqui no centro do Rio, né? E eu gosto de andar por aqui, nessa parte antiga da cidade, pensando, né, quanta música já ecoou aí por essas vielas, pelas ruas, pelas paredes, né? E aqui mesmo, aqui onde é a Casa do Choro hoje, é um lugar onde aconteciam encontros musicais há um século atrás. Aqui, e mais longe, eu acho fascinante pensar nisso, assim, do quão musical essa cidade é. Né? E a gente tinha, assim, estudando, né, vendo as coisas, né, para chegar justamente nessas pistas, né, que levam a gente para o início não só do violão, mas da música brasileira. A gente vê como era movimentar já no final, meados da segunda metade do século XIX, a gente já tem uma quantidade enorme, uma cidade musical muito efervescente. Então a gente tem aqui, por exemplo, aqui na Praça Tiradentes tinha muitas lojas de música, lojas de partitura. Com certeza. Isso a gente vê nas crônicas, né, do Machado de Assis, os bailes que aconteciam, né? Então eu gosto de estudar também esse tipo de música que chegava da Europa, né, que era aquela música de salão, né, antiga, que eram as polcas, né, depois os tangos brasileiros, né, e como essa música foi ganhando um sotaque único, né, principalmente com a presença da música negra e essa junção que acontece aqui nessas ruas, né, nessa maneira, né, para criar esse sotaque único, né, da música brasileira. Isso é um processo. A gente tem se dedicado bastante a entender, assim, da medida do possível, né? Porque a gente não tem gravação. Gravação no Brasil começa a partir de 1902, até começa bem cedo. Considerando, todo, né? Pois é. Mas, assim, pelas partituras, principalmente as partituras de piano, a gente consegue investigar como que aquelas músicas que chegaram da Europa, que eram polcas, que eram, assim, bem marcadas, né? Era esse tipo de coisa. Você olha, muito a levada das músicas era assim, né? Enfim, dessas polcas pioneiras e tal. E aos poucos elas vão ganhando um andamento mais lento, né? E o pessoal começa a tocar o que era antes. O pessoal começa a tocar, depois começa a tocar. Isso, assim, vai virando tango, vai virando choro, vai virando machixe. E principalmente eles vão... E aí eu acho que entra o violão, o cavaquinho, né? Que eles começam a fazer essa batucada nas cordas, né? A trazer aquela coisa que era a música do tambor, da música negra. Trazer a percussão para as cordas. A percussão. Isso é o grande lance. Esse é o grande lance. E principalmente assim com tudo que não tá, que é aquela sujeirinha que tá no meio. Aquela música dessa... Isso maravilha, leva uns 40, 50 anos para eles chegarem nesse resultado. Coisa, né? Esse processo é incrível, né? Muito bonito, é muito bonito. É uma história de uma construção assim, coletiva, né? E aí você tem um papel, acho que muito importante do violão, né? Claro, você tem uma cidade que era uma cidade que tinha a elite, que tinha os pianos, né? Os pianos não eram acessíveis, né? Você tinha uma incrível atividade no final do século XIX de concertos, de clubes de música de câmara, de ler muito nos jornais isso. Clube Beethoven, Clube Mozart, as pessoas se reuniam para tocar música de câmara, muita coisa de ópera. Maravilha. Né?
E aí, o que eu imagino, é uma imagem assim, que o sujeito que não podia tocar aquela música que ele ouvia pelas janelas do Império, porque ele não tinha um piano, ele ia dar o jeito de tocar essa música do jeito que ele podia, que aí era no violão, era no cavaquinho, eram esses instrumentos populares, baratos, nas flautas bem baratas, né, bem rudimentares ainda. E eles foram criando esse sotaque único, né? Trazendo essa batucada, essa maneira de tocar, que ficou sendo conhecida muitos anos depois como, sei lá, se a gente pode resumir numa palavra, seria choro, assim, né? Esse movimento todo. E aí isso vai sofrer ainda uma outra grande... esse sotaque vai ganhar um adendo muito importante lá para os anos 20. Eu acho que é uma coisa que já devia estar sendo gestada, né? Mas ela chega assim ao disco, vamos dizer, ela é assim colocada nos anos 20, que é até então todos esses padrões rítmicos, né, que eu mostrei, desde lá da polca, você vai ver, é legal, você vai ver nas partituras de piano e você vai ver que eles vão deslocando a síncope, né? Então a síncope, num primeiro momento, ela chega da Europa assim. Bem marcadinho, né? Aí depois ela vira isso. Depois ela vira isso. Ela passa para o segundo tempo. Depois ela passa do primeiro para... Mas até aqui todas as células são de um compasso só. Até que chega o negócio de fazer essa pendurada, que é o do samba, né? Exatamente. Isso vai aparecer assim, vamos dizer, oficialmente, né? Já devia existir antes, mas enfim... nos anos 20 e tal. E aí vai criar um estilo completamente novo, que vai influenciar tudo, né? Eu acho que isso está na base da música brasileira. Mas já a influência muito grande da coisa brasileira mesmo, né? Com o pessoal daqui, com os ritmos que já estavam vindo da África para cá, né? Isso já tem essa influência grande daí, né? Mas o violão era um negócio meio boêmio, né? Era um instrumento meio considerado meio assim, não é sério como o piano na época, né? Sim. Eu acho, né? Era um instrumento, sim, era um instrumento de malandro, né? Vamos dizer assim. Mas assim, era um país que era o contexto da época, muito, a gente vê hoje em dia, né? Como era racista e tal. Então acho que era mais em relação às pessoas até, esse racismo, né? Do que em relação ao instrumento também. Você vê que foi um instrumento que ele demorou até, apesar de você já ter um cara, por exemplo, como Villa-Lobos, no final da década de 10, início da década de 20, já compondo para o violão, né, para o violão de concerto, né, que já tem um outro status. Você já tem os violonistas pioneiros aí, assim, tem muita gente já acompanhando, assim, sabe? Já desde o final do século, a gente não conhece muito bem quem são essas figuras. Lá no século 1800, a gente sabe que um cara que é um cara super importante nessa história, que é o Joaquim Calado, que era um cara que tocava flauta muito bem, que morreu com 32 anos, morreu muito novo, em 1880. Ele foi o cara que ficou para a história, enfim, pelo menos foi o que ficou para a história, como o cara de ter feito o primeiro conjunto com o violão. Que era flauta, violão e cavaquinho, essa formação clássica, né? Esse terno. Que era o terno era batucada, coisa de batucar nas cordas. Ainda não tem a percussão em si. Né? A gente não sabe quem tocava com ele, mas a gente começa a ver no início do século XX umas figuras assim... por exemplo, Sátiro Bilhar, era um cara que andava com o Villa-Lobos, adorava esse cara. Tanto que uma das baquianas brasileiras, ele fala, lá tem uma melodia assim meio grave, assim, no cello, que ele escreve assim, isso aqui é para ser tocado à maneira do Sátiro Bilhar. Ele coloca essa indicação na partitura. Que né? coisa! O Villa. Então, e outros caras, como o Quincas Laranjeira, são caras que não deixaram gravações, são anterior, mas deixaram músicas muito boas. E deixaram assim, o violão já estava assim, os relatos que tem desses caras tocando são caras que tocavam muito bem, que tinham assim um repertório enorme de músicas e de maneiras diferentes de tocar as músicas. Aí a gente tem, assim, no início, a partir da década de 10 e 20, o aparecimento, assim, principalmente ainda como violão acompanhante, né? O violão que está acompanhando. Nos conjuntos de choro, nos conjuntos que iriam ser chamados de regionais, né? Décadas depois, no rádio e tal. E aí começam a aparecer os primeiros personagens, né? Vamos dizer assim. Tem muito violonista bom, tem uma escola muito forte de violão que vem do Nordeste para o Rio. Né? Então, claro, aí tem vários deles. Enfim, o primeiro talvez tenha sido realmente o João Pernambuco, né? Um cara muito importante.
Claro, um compositor fabuloso. Né? E tem outros depois, né? Como o Meira, o Jaime Florence. Tem uma turma muito forte que vem do Nordeste. Você quer fazer aquela do João Pernambuco? Vamos lá. Vou fazer o Sons de Carrilhão, é a peça mais conhecida dele. Sons de Carrilhão. Né? Vou tocar um pouquinho, tocar essa peça para a gente lembrar. Então vamos ver o Paulo Aragão. E aí, enfim, a partir do final da década de 20, a gente aí tem uma consolidação da indústria fonográfica, né, assim, com a gravação elétrica, que começa no Brasil em 1927. E um pouquinho depois, no início da década de 30, começa o rádio. Então você abre emprego para essas pessoas, né, para esses músicos. Então esses caras... Quer dizer, o João Pernambuco é um cara que já trabalhava na década de 10 e na década de 20 aqui no Rio. Né? Ele tocou com o Pixinguinha, foi um cara muito importante na formação do Pixinguinha. Pixinguinha é moleque, tocou com ele num grupo de carnaval, chamava Grupo de Caxangás. Eles se vestiam meio nordestinos, assim, com aqueles chapéus e tal. Maravilha. E tocaram junto, compuseram juntos, né, o Pixinguinha e o João Pernambuco. Mas assim, aí começa a se criar realmente um mercado para os músicos, né? Para os violonistas, principalmente, né? Na música popular, no final da década de 20 início da década de 30. Aí são pessoas que iam para as rádios e para as gravadoras e tinham emprego mesmo, emprego fixo nesses... E aí você tem, por exemplo, uma figura... isso vai pipocar no Brasil inteiro, né? Em São Paulo, por exemplo, tem uma figura também muito importante, que é o Américo Giacomino. Sim, o super canhoto, importante. né? Sim, super importante. Né? Tem umas figuras em São Paulo também que ficaram lá e que, enfim, tipo o Antônio Rago, que tinha os regionais de lá, o pessoal dos conjuntos de lá. São essas figuras, né? E aí começou essa coisa do violão solista, vamos dizer, das peças feitas para violão solo, né? Certo. Antes era uma coisa mais do acompanhamento. Você tem, ao mesmo tempo, já o Vila Lobos dando esse status, né? Fazendo peças da suíte popular brasileira que são do final da década de 10, né? Tem a Mazurca Choro, Shot Choro.
Então, que maravilha! O Vila palhinha. Lobos foi muito importante para o instrumento. O Vila tem uma particularidade, porque ele próprio era uma figura que gostava de cultivar essa mitologia. Então ele contava umas histórias, ele ia para a França, falava que ele tinha sido sequestrado pelos índios, sabe? Ele inventava umas coisas assim, meio para se promover, né? Imagina. Naquela época fazia esse tipo de coisa e tal. Mas ele, apesar dessa mitologia, aí tem uma das lendas conta que ele fugia de casa para ir andar com os chorões, com a turma do Pixinguinha. A gente não sabe se isso é verdade ou não. Mas uma coisa que a gente sabe, isso não tem dúvida, é que ele conhecia essa música popular, urbana, que estava nascendo, ele conhecia profundamente. Profundamente, A geração antes do Pixinguinha até. Ele conhecia esses caras, o Sátiro Bilhar, o Quincas Laranjeira, eram esses violonistas da época. E ele conhecia esse repertório muito bem. E ele realmente era um gênio. A escrita dele para violão é uma coisa muito marcante assim, para a história do violão mundial. Né? Claro, mundial, com certeza. Mundial. E no Brasil ele foi um dos primeiros, assim, claro, assim, realmente talvez tenha sido o primeiro a escrever com essa qualidade para o violão solo. Claro, É uma coisa muito, muito impactante. Claro. A obra do Vila começa aí no final da década de 10, início da década de 20, aí depois, em 29, vai ter os estudos, depois vai ter os prelúdios, na década de 40, depois vai ter o concerto para violão. Ele compôs para violão assim, a vida inteira. Né? Sabia fazer muito bem, né? E ele tocava bem, sabia? Sabia. As gravações que ele deixou não era bobo, não. Tocava bem pra caramba, realmente. Que maravilha. Não, influenciou todo mundo, né? Depois dele, né? Inclusive, o Tom Jobim não cansou de falar do Vila Lobos, né? Verdade. Claro, com certeza. Tom era apaixonado. E o Américo Giacomino? Esse aí começou uma coisa diferente ali também, né? Nos anos, talvez, 20, né? Isso. Ele tinha essa particularidade estranha, que ele era canhoto, mas não trocava as cordas, né, do violão. E ele foi um dos primeiros a gravar violão e tocar violão de concerto, né? Trazer o violão pro teatro, né, para fazer concerto de violão. Ele foi um dos primeiros. Nessa época, bom, ele é um cara que veio de São Paulo, assim como São Paulo tem grandes violonistas, né, como o Garoto, depois, um tempinho depois, né, e foi esse cara que surgiu nesse momento aí do disco e da rádio, né, em ascensão. Né, e tem uma cena violonística muito interessante, porque quem passa por aqui também e fica alguns anos eu não sei, mas fica alguns meses pelo menos, aqui no Rio e passa por São Paulo também é um gênio do violão paraguaio, né, que é o Agustín Barrios. Nossa! É um cara, eu acho que ele vem mais de uma vez ao Brasil, ele fica um tempo e influencia, né, a turma toda aqui, né? Ele convive com esses caras, né? Convive com essa cena musical. Então são figuras muito importantes. Mesmo. Claro, com certeza. Tem tanta gente boa, né? O Agustín Barrios, nossa, tem coisas lindíssimas, né? Bom, eu vou tentar fazer o Abismo de Rosas, porque foi a coisa mais conhecida assim, do canhoto, né? Vamos ver se a gente consegue fazer aqui para mostrar para vocês.
Beleza. Mais ou menos isso. É bonito, né? De novo, é uma coisa que tudo que a gente toca tem influência dessas coisas, né? Pro resto da vida, né? É por isso que a gente toca diferente das pessoas que têm influências diferentes, que moram na Suíça, ou que moram nos Estados Unidos, ou que moram no Japão, né? A gente tem essas influências da gente que faz a gente tocar o que a gente toca, né? Do jeito que a gente toca, né? São essas coisas que fazem a gente tocar diferente, né? Acho importantíssimo isso aí. Verdade. Bonito. Obrigado, Paulo. Prazerzaço. Prazer, Como sempre, eu sempre aprendo muito com você. De história e de música. Obrigado.